Eu fui fazer uma pós na GV para entender um pouco mais de finanças e tudo ficava circulando na minha cabeça. E daí eu conheci um pouco, aqui na base, um pouco sobre impacto social, empreendedorismo social. Aí eu pedi demissão do fundo, daí eu falei, cara, eu acho que é isso, né? Vamos lá. Pedi demissão, sem nada, e entrei de cabeça em empreendedorismo social. Fui pro Jardim Ângela, fiquei um tempo lá com a Artemisia no curso deles. Fiquei ajudando alguns empreendedores normais, empreendedores sociais, e comecei e fiz minha pós-graduação, meu TCC na pós comparando fundos de Impact Investing, como existem modelos diferentes. Aí no final do dia eu percebi, cara, é tudo a mesma coisa, sabe? As empresas sociais e empresas normais nascentes têm os mesmos problemas. Então, minha conclusão foi, o problema não é VC, não é... O problema era, não sei, eu tenho que me encaixar e ver num lugar que eu quero trabalhar, que eu curto. Aí eu comecei num fundo de early stage agora, que está nascendo, que é onde eu tô. Então, para mim, o que eu entendi como ferramenta de impacto, que eu posso melhorar o mundo na minha ótica hoje, é Venture Capital, e eu acredito nisso, e é onde eu estou trabalhando. Então agora eu queria explicar um pouco para vocês o que é esse bicho de Venture Capital, que não é uma coisa muito comum ainda no Brasil, é um mercado muito pequeno. Então, VC, como que a gente chama? É um veículo de investimento, eu não sei se dá para enxergar daí na real, mas bem, onde investidores investem em startups com potencial de crescimento muito elevado, com uma visão de longo prazo. E geralmente para empresas que têm um difícil acesso a capital, porque elas são nascentes, então captar em banco é muito complicado, porque você não tem garantia e tudo mais. E você tem um risco muito grande, porque ela é muito nascente, mas você tem um potencial de retorno, de crescimento muito alto. Então, onde está a Venture Capital no meio desse mundo do dinheiro? Então, aqui é... putz, tá branco, tá horrível, mas vamos lá. Aqui é um gráfico onde você tem a receita da empresa e o estágio dela, eu acho que ele é um pouco conhecido, e os estágios que ela pode ter. Então, você tem Seed, Early, Growth, Mature, que ela está mais maturada, e consolidada. Então, geralmente, quando essa empresa tem pouca receita num estágio muito no começo, que é de seed, onde esse empreendedor vai buscar dinheiro? Ou nas suas reservas, ou com amigos ou famílias, ou agora em crowdfunding, que é uma modalidade nova, que você pode entrar ou com equity ou só com doação. Aí você cresce um pouco mais, tem um pouco mais de receita, e daí você vai buscar investidores anjos, que geralmente vão colocar um pequeno capital, ou aceleradoras incubadoras, que tem uma pegada diferente, porque elas vão entrar com um training muito grande, com muito conhecimento. E nesse estágio o Venture Capital entra também. Então ele pega um espectro muito grande de empresas. Tem Venture Capitals que estão no comecinho, que fazem tickets pequenos de 500 mil reais a 1 milhão. Você tem Venture Capitals que fazem tickets de 10 milhões, que eles já estão aqui nesse estágio de empresa. Então é aqui que o Venture Capital está. Aí você tem Corporate Ventures, que estão um pouco acima, que são fundos, por exemplo, da IBM, do Google, de empresas maiores. Aí você tem os Private Equities, que são super famosos já no Brasil, é um mercado grande. Aí quando a empresa está bem consolidada, nos Estados Unidos isso é mais comum de fazer IPO, aqui ainda é muito pequeno, geralmente elas fazem IPO. Então esse é um pouco onde está o VC. Então o que é um VC? É um veículo. E esse veículo é uma sociedade. É uma sociedade entre quem? Entre LPs, que são os Limited Partners. O que eles são? São os investidores, é quem vai colocar o dinheiro dentro dessa sociedade. E os GPs, que são os General Partners, que é quem vai gerir esse recurso. É quem vai pegar esse recurso. Alguns às vezes investem também, mas eles são quem vão decidir para onde eles vão. E vai investir em quem? Em startups, que é o seu portfólio, que é o seu ativo. A riqueza do fundo está inteira aqui. Então, como que ele funciona? A partir do momento que os General Partners decidem que essas são as startups que vão ser investidas, estabelecidas nos critérios que esses dois acordaram, que são
o setor que essas startups estão atuando, que são o estágio de crescimento delas, que são a porcentagem da empresa que elas vão tomar, se elas vão ser minoritárias ou não, e vários outros critérios, eles vão selecionar essas startups. E onde elas estão inseridas e onde tudo isso vai validar, todos esses conceitos, vai ser no ecossistemas que elas estão inseridas, que é onde ela vai crescer, onde ela vai validar o seu produto, o seu mercado, o seu serviço, onde ela vai atuar. Então, que ecossistema é esse? Hoje, o ecossistema de empreendedorismo, de venture capital, que é tanto importante para VC tradicional quanto de impact investing, você tem coworkings, tipo Cubo, ou do Google que vai lançar agora, você tem o empreendedor, que é o cara no ecossistema, que cada vez mais você precisa de mais exemplos, de aceleradoras tipo Aceleratec, Startup Farm, investidores anjo, que, aliás, é uma notícia muito bacana, que eles aumentaram, já tem mais de 700 milhões, quase 780 milhões investidos por anjos. Você tem os fomentadores, que são uma Endeavor, que apoiam o empreendedorismo, e você tem a academia, e você tem os investidores. Então, como que funciona num fundo? O empreendedor, ele entra no Deal Flow, que é o nosso funil, né, de empresas. Aí os analistas ficam quebrando a cabeça para entender qual que é o tamanho do mercado, como que ele opera, todas essas dificuldades, quanto que vai dar de dinheiro, não vai dar, vai retornar, todos esses pontos que depois a gente fala. Você faz uma due diligence, né? Você vai a fundo para saber quem é aquele empreendedor, se ele é aquilo que ele está falando. Aí você geralmente passa por um comitê, onde aqueles general partners lá atrás vão decidir se sim ou se não. Aí você tem várias questões, cada um tem as suas regras. Aí você acelera essa empresa. Aí no momento de aceleração dela é que é a parte mais divertida, que é onde você vai sofrer junto com o empreendedor. Então você vai estar junto com o empreendedor vendendo junto com ele. Você vai estar tentando descobrir por que tem uma certa quantidade de usuários que não está evoluindo, por que isso está acontecendo, e aí você vai descobrindo. E é muito desafiante como analista nesse ponto, porque você quer que ela cresça, porque você está junto com ela, você está acompanhando, isso gera uma paixão muito grande. E daí depois que você acelera, que ela cresce, você vai sair, que é o exit do fundo. É quando o fundo ele faz dinheiro. Qual que é esse momento que o fundo faz dinheiro? Geralmente é depois de 5 ou 7 ou 10 anos, depende do regulamento do fundo. Que é quando ele vende aquela participação para um outro VC, ou para uma outra empresa estratégica, ou ele vai fazer IPO. E é aí que é o ponto do fundo, porque o VC ele é tão difícil, não são todas as empresas, porque é o tempo de 5, 6 anos, você tem que ter uma valorização muito rápida. Por isso que nem todas as empresas têm FITs para VC, tem outros motivos também. Então, o que é os 3 grandes principais pontos para uma empresa ter sucesso num VC, para ela poder entrar? Você tem que ter um mercado muito grande, ou um mercado nascente, um potencial gigante, para você realmente conseguir esse crescimento, e você enxergar valor de longo prazo. Porque VC tem essa questão de longo prazo. Então você tem que ter esse mercado grande, você tem que ter um time muito brilhante, muito unido, uma interação muito forte. E isso é um ponto muito importante, porque quando um VC entra, ele está casando com a startup com data marcada para acabar esse casamento. Então o que acontece? Você vai acordar, você vai dizer, eu vou ser seu sócio, daqui 5 anos eu vou falar tchau. Então você tem que ter um time brilhante que entenda essa dinâmica. E você tem que ter o seu famoso Unit Economics, que é no final do dia, você ganha mais do que você está pagando, essa conta, o match tem que valer a pena, senão não faz sentido. Aí você tem várias métricas. Então, só para dar uma ideia de crescimento de mercado, ainda mais no Brasil, pode ser um pouco dado demais, mas pra vocês entenderem esses crescimentos para VC, porque ele atua nesses mercados. Então, por exemplo, o e-commerce no Brasil são 18 bilhões de reais e cresce 15% ao ano. O2O, que são negócios que nascem no online e vão para o offline, foi mensurado em 1 trilhão de reais no Brasil. Fintech, já foram movimentados mais de 37 bilhões, quase 38 bilhões de recursos.
só em serviços financeiros com internet, e o mercado de aplicativos, que são 25 bilhões. E se você reparar, todos eles crescem acima do PIB. Então são crescimentos exponenciais muito grandes, e é isso que motiva o VC. E muitas vezes falam, putz, e aí, é crise, né? Não tá travando vocês? Não, é animal pra gente crise no final do dia. Por quê? Porque você tem várias pessoas com um intelecto muito grande, muito capazes, acabam saindo da empresa. Elas entendem onde elas estão atuando, então elas enxergam oportunidades e elas sabem se reinventar. E você tem setores que estão emergindo, desde economia colaborativa até O2O, fintech, vários aplicativos, onde esses talentos sabem absorver esse valor de mercado e identificar essas dores. Que onde tem uma dor vai ter uma solução. Então, falando um pouco também de internet, você também tem um cenário onde o Brasil, mais de 50% da população tem acesso à internet e 30% da população tem smartphones. Então, a internet está na mão de todo mundo. Então, só para ter uma ideia bem rápida, assim, o Brasil movimenta 700 milhões em mercado de VC. Os Estados Unidos são 60 bilhões, é outro mundo. Israel, que é pequenininho, são quase 4 bilhões. E China, que é uma gigante que está bombando, está 37 bilhões e Europa 86. Então, o que é legal, assim, eu só vou pincelar porque não porque eu quero tocar, se quiser depois a gente conversa. O que está bombando agora em VC? Quais são os assuntos? A bolha. E daí, quando você fala de bolha, você está vendo várias empresas muito grandes, tipo Foursquare ou o Jawbone, que faz wearables, que você mede os seus passos e calorias. Eles estão começando a reduzir o valuation deles, a precificação deles. E isso é um sinal da bolha, que ela está se reajustando. Você tem novos tipos de investidores entrando em venture capital. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, mais de 50% dos investimentos hoje em startups com categoria de VC não são feitas por VC. São feitas por funds of funds ou hedge funds, que são outros tipos de investidores. Você tem um outro ponto que é muito interessante, que é diversidade no Vale do Silício. Então, como que você vai pôr mulheres no Vale? Não tem mulheres que trabalham, não tem mulheres desenvolvendo, não tem mulheres em VC. Um dos principais fundos falaram que estão contratando mulheres que não tem. Então, isso é uma questão muito crítica. E o boom da China, aí depois outra coisa que está crescendo estupidamente muito rápido. Então, dentro desse veículo, o que a gente faz, né? So what? Tipo, e agora? O que a gente vai fazer com isso? Então, a gente está inserido num cenário onde tem muitas pessoas que têm cada vez mais acesso a informações e a ideias, que através de conhecimento, de rede, de instrumentos de tecnologia e de inovação. E tem várias formas, e elas se juntam com essas pessoas que estão pensando igual, semelhante, procuram um problema e target esse problema, e target com novas soluções. E que soluções que são essas? É uma solução que eu gosto muito, que são de negócios sociais. Então, o que são negócios sociais? São negócios que têm eles nascem com o propósito de ter um impacto positivo, então não é negativo, ele tem que ser acima, né? Não pode ser nem neutro. Um impacto social e ambiental positivo, ele tem que ter uma intencionalidade, o empreendedor, em geral, assim, do coração dele, realmente tem que estar querendo mudar isso, e tem que ter um retorno financeiro. Então, onde ele está aqui nos tipos, né, que existem? Então, você tem uma sociedade civil, uma ONG, que é puramente por doação. Aí você tem uma ONG que tem um empréstimo que gera uma certa renda. Aí você tem negócios sociais que tem um impacto positivo, mas o lucro é reinvestido na empresa, que é o modelo Yunus. Aí você tem empresas sociais que sim distribuem dividendos, que são Geeks da vida, que a Artemisia investe, outros players. E você tem empresas normais, então, empresas normais não, né? Essas aqui são empresas normais também, mas que não tem esses critérios.
Então, só para dar uma ideia, né, de Impact Investing, que são esses veículos que investem nesse tipo de empresa. Você tem, assim, essa é a minha análise, o que eu identifiquei do mercado. Então, você tem um dividendo reinvestido, que é o modelo do Yunus. Você tem um modelo de fundos de Impact Investing, que é o tipo Acumen, que ele trabalha na cadeia inteira. Ele oferece grants, né, que são doações, ele investe em equity, em dívida. E você tem outro modelo que é o do Media, que ele tem uma ideia que sim, o empreendedor pode receber dividendos, pode abrir IPO, não tem nenhum problema, a não ser que ele tenha um impacto positivo. E ele tem um modelo de negócio onde, quanto mais impacto eu estiver trabalhando para ter na sociedade, maior vai ser meu lucro. O modelo de negócio ele tem que ser linkado um no outro. Então, quais são as questões que sempre surgem em Impact Investing, que é super, né, umas questões bem difíceis de serem lidadas. Uma é distribuir dividendo, não distribuir dividendo, qual é o melhor modelo. Outra é, na minha decisão de investimento, o que eu vou priorizar no final do dia? O impacto ou o financeiro? Tem muitos fundos que se denominam Impact First ou Financial First. Por exemplo, Impact First, o que seria? Eu vou comprometer um pouco o retorno ou segurar um pouco, não segurar a queima de caixa dessa empresa para ela gerar um benefício maior na sociedade, porque isso é o Impact First. Eu prefiro gerar primeiro o impacto e depois ir ajustando o meu financeiro. Ou tem outros que têm uma outra visão, que acreditam que o quê? Se eu manter sadia a minha empresa, ela vai durar mais tempo e ela vai gerar um impacto um pouco mais devagar, mas ele vai surgir. Então, isso são trade-offs que acontecem constantemente, na ótica do investidor e do empreendedor também. E outro ponto que é, será que negócios sociais é só para a base da pirâmide ou não? O que é a base da pirâmide? Você pensa em classe, é meio feio falar isso, mas é classe C, D e E. Tem outros critérios também, mas bem abaixo. E como você mensura impacto? Alguns usam metodologias, outros criam as próprias. Então, isso é um ponto muito crucial de Impact Investing, que é uma das coisas que travam a evolução da indústria. Que enquanto os fundos não conseguirem conversar entre si, não tiver uma mesma linha de conversa, você não tem um diálogo direito. Então, você não consegue mensurar. Então, isso trava bastante. Então, numa das conclusões que eu tive foi o seguinte: o que está travando o Impact Investing e empreendedorismo social hoje no Brasil? São os problemas tradicionais do ecossistema empreendedor, que são grandes exemplos de empreendedores de sucesso, e desenvolver os próprios players. E o outro, que é essa questão de mensuração do impacto. Aí, meio que uma brincadeira que depois eu queria fazer com vocês na dinâmica, é perguntar o seguinte: dessas empresas que eu vou mostrar, quais que vocês acreditam que tem impacto social e o que define impacto social para vocês? Porque, por exemplo, o Porter fala que se você encontrou um problema e você está trazendo uma solução, todo problema é social no final do dia. Então, e aí, no final, será que por exemplo, sei lá, pegar aqui o Airbnb, que não tem uma pegada social, a partir do momento que ele deixa um ativo seu ocioso e gera uma renda extra, será que ele não está gerando um impacto social? Um Uber, uma Casas Bahia que está oferecendo na ponta, que está conseguindo levar aquela geladeira até o final do mundo, ou não sei. Então, mas também você tem a Geek, que tem um modelo social, que é uma empresa social sensacional. Você tem o Kiva, que oferece microcrédito, que é uma empresa social. Você tem o Ben & Jerry's, você tem Doutor Consulta, mas aí você tem a Mil. Qual que é a diferença entre os dois? Os dois são saúde. Tipo, não, óbvio que tem diferença, mas tipo, o bem social que ele está entregando para a sociedade onde ela está, não sei, são questões muito, muito importantes. E eu trouxe dois casos que são muito interessantes, que é a ProRades e o Guia Bolso,
que os dois são empresas sociais e eles foram investidos por fundos de Impact Investing e fundos tradicionais. Então, de VC. Geek também. E Geek também. Então, assim, eles se conversam e são veículos. Então, no partir do momento que você enxerga uma oportunidade, cara, tem que investir. Assim, é o que eu acredito, nos princípios tradicionais. Então, no final do dia, eu acredito muito numa frase que, enquanto você não fizer o que você faz por amor, assim, e com paixão, e com consciência, e com respeito, e com entendendo todos que estão ao seu redor como stakeholders, e faça de uma forma, assim, santa no final do dia, que é com doação mesmo, não vale nada você ter um VC, você ter um ecossistema, você ter dinheiro, você ter empreendedores, você ter nada disso. Então eu acho que essa é a minha mensagem, tipo, no final. Uau.